Olá, muito boa noite a todos, estudantes da doutrina. Sejam muito bem-vindos a mais um novo estudo do livro Nosso Lar, que foi trazido para nós pelo Espírito André Luís. E para quem não sabe, o meu nome é Madalena, estou aqui com o grupo do Centro de Estudos da Doutrina Espírita Casimiro Cunha, que fica em Lisboa, para se alguém quiser contactar o centro ou quiser participar nos estudos, está na descrição o nosso e-mail, as nossas redes sociais, é fácil, é só podem mandar mensagem, sintam-se à vontade que algum de nós vai responder certamente. Então, recapitulando, na semana passada nós acompanhámos André Luís numa conversa com a senhora Laura, e com Lísias também, onde se falou sobre a nutrição espiritual, mas principalmente onde a senhora Laura nos trouxe uma reflexão muito interessante sobre o amor, que é o alimento primordial de todas as criaturas, ou seja, de todos nós, filhos de Deus. Hoje vamos continuar essa jornada, desta vez acompanhando André Luís e a senhora Laura num novo encontro com a jovem Heloísa, ou seja, iremos ler o capítulo número 19, que é intitulado A Jovem Desencarnada. Vamos iniciar então o nosso estudo com uma prece inicial e então vou pedir a todos que possam encontrar uma posição confortável e ir respirando fundo, suavemente, sentindo o ar a circular por todo o corpo e serenando os nossos pensamentos. Vamos elevar os nossos corações ao alto, agradecendo ao nosso Criador e ao Divino Amigo Jesus por estarmos novamente reunidos, agradecendo-lhes esta benção. Que estas lições e estes momentos sirvam para nos guiar na correção dos nossos hábitos, na transformação das nossas atitudes, na renovação dos nossos pensamentos e na sublimação dos nossos sentimentos. Que possamos calar perante a crítica, calar perante a maldicência, calar perante o orgulho desmedido e transformar em flores esses espinhos através do amor. E assim nos disse o Mestre: que seremos reconhecidos
como seus discípulos, por nos amarmos uns aos outros. Sigamos com esse ensinamento primordial, com coragem e dedicação, esforço e boa vontade, que o Cristo nos sustentará sempre as boas obras. Pedimos aos nossos mentores espirituais que possam se fazer presentes, nos inspirando o pensamento e abrindo o nosso coração à alegria e à mensagem que este novo capítulo nos traz. Que a paz do Senhor nos envolva a todos. Que assim seja. A irmã Ana vai fazer a leitura do capítulo dessa noite. Capítulo número 19. A jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer o meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem, muito pálida, repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobreposto fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Vi a jovem a regalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Estas impressões são o resultado da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos
que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas de facto o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: Do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa, o pobre noivo, é inenarrável. Ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita. E acreditas sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar às esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: Não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou, em caráter confidencial, a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-lo em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó! Horror porquê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Não me conformo, clamou o jovem chorando. Justamente, Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma irmã, de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual.
ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade. E, no propósito, talvez, de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta, do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Enquanto a Luísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentar-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração, demasiadamente, nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente coceiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui. Mais uma semana, mais um capítulo. Nós estávamos comentando antes de iniciarmos as gravações que nós já estamos alcançando aí o capítulo número 20, que significa que são 20 semanas juntos como família. Eu vou iniciar os comentários dessa noite pelo fim, lembrando e chamando a atenção para o nosso egoísmo humano de pensar que os outros são nossos, que nos pertencem. E é tão simples, isso é tão natural, que essa jovem, a Heloísa, ela fica muito atormentada com a questão do noivo já estar ali envolvido em sintonia com uma outra pessoa, sendo ele o noivo, meu noivo. E quantos de nós não fazemos isso com o meu filho, minha filha, não é? Meu pai, minha mãe. Por acaso, nós na minha casa, não sei vocês, nós chamamos meu pai e minha mãe. E algumas pessoas acham super estranho, porque eu converso com a minha irmã e falo, olha, você falou com meu pai hoje? Ah, o pai é só seu? Não é dela também? E nós temos esse sentimento de posse de coisas, né, de pessoas, como se fossem coisas. E é muito fácil a um casal, ou a um pai, ou um filho, ter esse sentimento de posse. E é muito bonito que a dona Laura explica para ela que não é melhor ela ver o ex-noivo como uma pessoa amiga que tomará conta dele, auxiliará ele enquanto ele ainda está a ter as experiências que necessita, ou seja, as experiências carnais que necessita. E claro que se eu não estiver cuidando do meu filho, eu espero que ele esteja com alguém, ou do meu noivo, que ele esteja com alguém que cuide bem dele, não é que até eu tenha essa afeição. Muito bem. Outro fato interessante aqui para o finalzinho é que a dona Laura, ela fala que a filha já está a caminho. Então, ela já tem aí essa noção de quando, porque a Heloísa, enquanto estava doente, passou, né, a tuberculose para a mãe está doente, e eles já estão aguardando a mãe de Heloísa, não é, no plano onde eles estão. Então, nós vamos dar início aqui, se eu conseguir me organizar com os botões. Muito bem. Então, capítulo 19, a jovem desencarnada. Nós vamos refletir nessa citação a neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam
automaticamente às substâncias alimentares. Que informação maravilhosa que a dona Laura nos passou. Alguns de nós já sabíamos isso, porque nós estivemos, alguns capítulos anteriores, a falar sobre a questão da fluidificação da água e como que nós utilizamos a água para nos energizar. E como acontece, não é, essa fluidificação? Eu até achei interessante que eu lembro que eu comentei com vocês, é estranho falar que nós estamos fluidificando um fluido, mas nós vimos isso alguns capítulos atrás. E a dona Laura, ela comenta sobre a neurastenia, que é mau humor. O mau humor e a inquietação emitem esses fluidos pesados e venenosos. E por isso, quando a pessoa está assim, eles são, de preferência, não são convidados a sentar à mesa. Nós, para aqueles que não têm a prática, como é que nós podemos evitar isso? Por exemplo, se você mora numa casa onde tem várias pessoas e você não é o único que prepara o alimento, é fazendo a prece antes de iniciar a sua refeição. Mesmo que seja sua mãe, o seu pai, ou quem seja, o esposo, a esposa, às vezes a mal disposição, aquela inquietação, os pensamentos negativos, enquanto você está manuseando os alimentos e oferecendo aquele alimento até para você mesmo, ou oferecendo a outro, pode lhe causar algum mal. E para comentar sobre isso, eu trouxe para vocês um caso, que é um caso do Chico Xavier. Que esse é uma história contada nos lindos casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama, e está no capítulo 153. Super interessante. Chama-se O Cacho de Bananas. O Chico foi instado para entrar em certa residência nos arredores de Pedro Leopoldo. Os donos da casa, vivendo vida descuidada, sem oração e vigilância, desejavam conversar com o médium. O Chico atendeu-os. Ao entrar, viu sobre a mesa um lindo cacho de bananas maçãs. E eu coloquei a foto da banana maçã aqui do lado para vocês verem. Para quem não conhece a banana maçã, é uma banana muito comum no Brasil, que é uma banana bem pequenininha, por isso que se chama banana maçã. E ela é bem doce. Justamente as que mais gosta. Desejou pelo pensamento que lhes oferecessem uma, pelo menos. Mas a conversa veio sobre um assunto sério e o desejo foi esquecido. Quando conseguiu atender às consultas dos irmãos visitados, olhou para a porta da rua e viu 2 espíritos galhofeiros. E um deles dizia: "Vamos entrar e comer essas bananas." O outro atendeu e ambos entraram, comeram as bananas e saíram. Tudo isso vocês sabem que são 2 espíritos. Surpreso pelo acontecido, Chico pede a Emmanuel uma explicação. E seu querido guia explica-lhe: isso acontece com as casas os moradores não oram nem vigiam. Agora, essas bananas desvitaminadas apenas farão mal aos que as comerem, em virtude de se acharem impregnadas de fluidos pesados. Tem razão os nossos irmãos protestantes quando oram as refeições, porque sabem por intuição que no ato simples da alimentação, no lar, reside a nossa defesa. A nossa oração aí, além do mais, é um ato de agradecimento ao Pai por tudo que nos concede. Atrairemos com ela as bênçãos para que o que comemos e para o nosso domicílio. E vieram-nos à lembrança as belas páginas de André Luiz, escreveu num de seus instrutivos livros com relação à oração e aos bons assuntos de conversa e leitura, nos atos de dormir e das refeições, como medidas felizes para comermos bem, dormirmos bem e acordarmos bem. É muito interessante que o simples fato de não fazer a prece
pode nos deixar exposto a todos os tipos de perigo. Então, não só seria uma forma de nos proteger, mas de agradecer ao Pai pelo alimento que estaremos prontos a receber. No próximo slide, nós vamos estar vendo o comentário que foi feito. A minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. A primeira curiosidade é que a Heloísa, ela permaneceu no umbral por 15 dias. E nós vimos no início do livro que André permaneceu por lá por 8 anos. Heloísa, ela esteve lá permanentemente dormindo. E André não. André, ele cita a fome, o frio, o medo, a confusão, não é? Porque ele esteve lá acordado. Ela, a Heloísa, ela foi assistida pela avó. Mas o interessante é que a dona Laura, ela comenta, assistida por nós, ou seja, mais pessoas. Nós não sabemos quem seriam os outros. Seriam nós, os familiares, ela e outros irmãos não é, obreiros, né, de socorro, um grupo de socorro, nós não sabemos. E, ao invés de ir para a área hospitalar onde André onde André esteve, porque ele agora está né, na casa de Lísias, ela teve essa bênção de poder ir diretamente ter com a família, né, com a avó, e tá sobre os cuidados da avó. Nós vamos agora ter um momento de reflexão em que nós iremos todos comentar por que será, né? Por que a passagem de Heloísa no umbral foi mais rápida? E eu, depois que vocês trouxerem a vossa contribuição nesse raciocínio, nesse pensamento, nós vamos também nos auxiliar do nosso querido e amado Allan Kardec, e vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos traz com relação a esse assunto. Então, eu vou fazer uma breve pausa para quem nos assiste em casa, enquanto vou dividir nossos irmãos aqui em grupos, e depois nós iremos trazer comentários sobre o assunto. Nós debatemos e chegamos à conclusão que não temos muita informação como é que foi a vida da Heloísa, mas pensamos que para ela estar só 15 dias no umbral, que ela mereceu, que ela, segundo a vida que ela levou, segundo a pessoa que ela foi em vida, e também teve um grande apoio da sua avó, sendo que ela não ficou no hospital provavelmente porque mereceu, não é? E porque também a avó é um grande apoio para ela. Estou-me a repetir, mas é mais ou menos isso. Ana, ajuda-me. É isso, achamos que, e pronto, é pela condição dela também de precisar do carinho da família para a recuperação dela. E é só. Boa, obrigada ao grupo Meimei, e agora eu passo a palavra ao grupo Dr. Bezerra de Menezes. Eu fico até um bocado sem jeito de falar, porque eu sou sempre eu a falar, né? Eu fico até achando que eu estou querendo monopolizar o estudo. Mas não. Nós tivemos uma longa convivência no plano material com o senhor Arnaldo, citado no livro pelo Chico, e depois tivemos vimos grandes despertamentos nisso. Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho a história de Meimei. Meimei Irma, era o nome dela,
e no livro trocaram-se alguns nomes por causa da... Tinha muito pouco tempo que ela tinha desencarnado, e ela realmente desencarnou numa crise de tuberculose. Eles moravam ali em Belo Horizonte, na Avenida Augusto Lima, ali próximo onde é o Diamond Mall. Eles moravam por ali, a família do Arnaldo Rocha, e eles também conviveram muito tempo ali. E quando Meimei desencarnou, a preocupação dela era com o Arnaldo, como deixar Arnaldo. Arnaldo, na altura, não era espiritualizado, ele era descrente de tudo. E Meimei, naquela altura, chamava ele de meu sozinho, porque ela tinha medo de desencarnar e deixar o Arnaldo Rocha sozinho, que é um amor de longas datas, que já se vem de longos milênios, e num dos livros, se me parece que, se não for Renúncia, 50 anos depois, ela encarna a personagem de Blandina. Então, como ela já vinha com uma carga espiritual mais evoluída e precisava depurar esse desapego dessa alma maravilhosa que era Arnaldo, ela então veio para essa relação, mas com aquela vontade de querer viver uma relação eterna, como ela sempre quis. E não lhe foi dado a permissão de viver esse amor material. E depois vou chegar num pontinho aqui que foi esquecido, porque necessitava da iluminação do amor. Então, ela trazia no seu arcabouço espiritual o medo de abandonar o Arnaldo, que era o seu sozinho. E essa era a única coisa que aprendia no plano espiritual. Mas ela foi muito bem recebida. Aqueles outros que você não sabe, Jaqueline, foi exatamente Dr. Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, toda a equipe espiritual que trabalhava na altura, o coceiro, né? O coceiro, aquele assistente coceiro, era o visitador do grupo de Emmanuel, que trabalhava ali. Então, a espiritualidade que é envolvida nessa trama desde há 2000 anos trabalhava em função de receber e desqualificar as zonas umbralinas do espírito de Irma, de Heloísa, vamos dizer agora, nessa pele. Então, isso foi por isso que ela passou pouco tempo no umbral, porque ela já despontava como Meimei. E ela trazia o arcabouço espiritual com grandes conquistas. Então, foi-lhe facultado uma sonolência para que ela não retornasse à inconsciência da Terra, de qual ela estava. O fato dela passar pelo umbral por pouco tempo foi justamente isso. E depois, no desbrochar da espiritualidade, nós temos aí literaturas e conhecimentos maravilhosos. A mãe que ela não foi e sempre desejou, ela sempre apadrinhou os cursos, escreveu livros de evangelização infantil através do Chico, uma obra maravilhosa. E aí, Dona Laura cita 2 vezes o amor iluminado, né? E numa delas, ela fala, no futuro, mais tarde, você vai estar, né? Vai ver a presença do amor iluminado. Então, quando ele desposa a Dona Maria, ela não dificulta. E Arnaldo fala em Meimei, assim, falava, né, enquanto encarnado, de uma forma maravilhosa. E trazia Meimei para dentro de casa, ia nas reuniões. A Dona Maria também frequentava sempre na sombra, porque essa é aquela história, né? Os homens fazem as casas e as mulheres os lares. Assim, também como sua mãe nunca interferiu na minha vida espiritual, né? A Dona Maria também nunca interviu na vida espiritual de Arnaldo Rocha. E foi, assim, o despertar do amor iluminado, né? E aí, Arnaldo Rocha passou pelas suas coisas. Ele era muito materialista, ateu, né?
Se você vê as entrevistas dele gravando do jeito que ele era, você fala assim, nossa senhora, como é que esse homem com esse vozeirão todo assim tem essa doçura no falar? O despertar foi intenso, foi muito bonito. E depois ela ainda fala no amor espiritual. O amor espiritual é as amizades que a gente planta no mundo espiritual. Mas o amor iluminado é aquele que não mais é meu pai, é minha mãe. O amor iluminado é a família universal. É só um pouquinho. Tem muito mais detalhes, mas o vídeo é muito curto, não dá para a gente... Uma pergunta, ela morou em Belo Horizonte quando ela era Meimei ou quando encarnada como Como Meimei. Meimei? Ah, porque... Vandina foi há 2000 anos atrás. E a Luísa falou que ela morava no Rio. Aí eu fiquei assim, peraí, confundi. Assim, o livro, apesar dele ser muito real, ele toca um pouquinho a ficção. Troca-se o nome dos personagens, troca-se os locais, para não ferir corações, entendeu? E a Dona Laura, a avó, essas coisas, entendeu? Todo aquele grupo espiritual que foi unido, porque o Geraldinho é que tem na memória, ele tem uma memória fenomenal, ele sabe o nome de todos, quem foi quem na altura. Né? Eu teve algum tempo que ainda me lembrava, mas agora já não... Nós poderemos perguntar a ele um dia. Muito bem, muito obrigada aos dois grupos, obrigada por compartilhar e pela história linda. Nós agora sabemos um pouquinho mais sobre Meimei, não é? Essa irmã que nós temos tanto carinho. E nós iremos agora continuar, então. Passaremos, então, ao Livro dos Espíritos com a irmã Mônica. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo 2, tem Paraíso, Inferno e Purgatório. Na questão 1012, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Resposta. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Obrigada, Mônica. Então, vejam bem. Já respondemos essa pergunta, eles já falam direto, já está falando a mesma coisa duas vezes, bem direto, assim, adoro. E depois, as penas e os gozos são inerentes, ou seja, são próprios ao grau de perfeição dos espíritos. Nós sabemos que cada um de nós temos diferentes graus de evolução. E cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito, ou seja, nenhum lugar restrito, não existe um lugar restrito. A gente está em todos os lugares, não é um lugar fechado, não está destinado a um antes que o outro. Quanto aos espíritos encarnados, nós são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo que eles habitem. Porque nós poderíamos aqui adentrar uma conversa longa, não é? Onde nós iríamos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, não é? Aos que se interessarem, podem depois pesquisar a questão de número 55, que vai nos informar a existência de outros mundos além do nosso, da Terra, e é um assunto sobre a evolução do nosso mundo.
em que a Terra já foi um mundo primitivo, né? E nós estamos passando, então, ao mundo de hoje, que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e estamos em um ciclo evolutivo preste a entrar em um mundo em regeneração. Ou seja, conforme o mundo que habitamos, seríamos mais ou menos avançados. Então, nós vamos voltar ao que nós estávamos falando né, na discussão sobre a questão da menina Laura, que tudo depende do grau de evolução. A cada um as suas obras, não é? A questão do merecimento, do que nós fazemos enquanto nós aqui estamos, não é? Não é o momento é agora, e esse é o grande triunfo deste livro, dessas obras que André Luiz nos trouxe, é esse trabalho, esse autotrabalho que nós fazemos em nós mesmos antes de encontrar o túmulo. Não é quando lá chegar nós vemos o que acontece, não. É agora, é o preparo, é a semente que nós vamos semear e regar todos os dias para nós podermos colher, nesse futuro tão próximo que nos aguarda. E eu vou seguir ainda continuando nesse grau de raciocínio, em que foi dito que a tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. A menina Laura, a Laura, ela chegou lá com os mesmos traços doentes que André, porque nós estamos falando a mesma coisa do início e talvez nós iremos falar até o fim do livro, cada capítulo. Ninguém morre no corpo carnal e se transforma em um anjo, em um santo, em uma pessoa completamente diferente. Nós estaremos da mesma maneira que nós estamos hoje, não é? Mas numa dimensão diferente. E a tuberculose, ela sofreu com a tuberculose longa, e as feridas, os traços, né, da enfermidade ainda estavam com ela enquanto ela estava se recuperando, como André também estava se recuperando, não é, da enfermidade dele. Eu gostaria de ler para vocês, para nós começarmos a caminhar para o encerramento dessa noite. Oi? Deixa eu só fazer uma justiça aqui, e já me corrigiram espiritualmente aqui. O livro que relata a vida dela é Ave Cristo. Ave Cristo. Tá? Obrigada. Desculpe que eu falei renúncia, mas não é. Ok. Eu estou corrigindo aqui também. Obrigada. Eu fiz aqui as anotações, Ave Cristo, nome, que é para depois eu pesquisar, porque eu sou muito curiosa, eu sou igual a André, eu aprendi com o André a ser curiosa, e tudo que as pessoas falam, eu faço as anotações e depois eu vou lá. Tem aqui na minha frente, aqui num quadro, eu anotei corpo somático, que era para eu poder estudar mais a fundo o termo corpo somático, aí eu fico sempre com anotações aqui. Certo, é psicossomático. Psicossoma, tá ali mais abaixo. Foi do estudo mediúnico de terça-feira. Eu vou ler para vocês um texto que está disponível na Agenda Cristã, que foi escrita pelo médium Francisco Xavier e é do Espírito André Luiz, que é para podermos raciocinar, para nós podermos ter um minuto de avaliação no que nós estudamos no capítulo anterior, nesse capítulo, e também vamos estudar no capítulo a seguir, que continua a conversa com a querida Dona Laura, que é a questão dessa autoanálise que nós temos que fazer em nós mesmos para podermos alcançar essa melhoria, essa transformação que todos nós tanto desejamos. E essa leitura, ela nos traz essa ideia, chama-se Em Favor de Você Mesmo. Alguns de vocês já devem conhecer. Aprenda
a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que o outro auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se em várias ocasiões. As maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante, que conversa sem intermitências, cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisarmos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoas as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo não conseguiu, ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfaçável homenagem ao mérito. E pagando-lhe semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitua-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Pois bem, novamente, eu digo como é maravilhoso poder estar neste grupo que tanto nos traz todas as semanas, porque no simples ato de me reunir junto a irmãos que pensam igualmente, que vibram igualmente, que partilham de si, nós nos engrandecemos, e todos mutuamente, não é? Eu quero partilhar com vocês, mas eu não estou conseguindo. É normal, né? Deixa eu ver. Se aparecer aqui. A última frasezinha que eu fiz com tanto carinho, que é um agradecimento, pedindo ao Senhor que traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Assim eu vou terminar o estudo dessa noite, partilhando com vocês aí as referências. E eu vou passar a palavra a quem se sentir à vontade de poder fazer o encerramento com uma prece. Pai, você poderia terminar hoje? Por favor? Um beijo grande no coração. Deus nosso Pai, que é tudo poder e bondade.
Derrama sobre nós as suas bênçãos e fortalece-nos a cada dia para que possamos caminhar firmes e compactos na união para o bem. Que a espiritualidade amiga que sempre nos amparou, trazendo pérolas de infinito brilho para o esclarecimento de nossos espíritos já tão cansados de errar. Vamos agradecer de corações abertos a todos os nossos irmãos que colaboram e estão colaborando para a instrução da doutrina espírita em diversos pontos desse planeta. Não pelo simples fato de ser uma religião considerada espírita como as outras, mas pelo que ela pode fazer em nos modificar para melhor. Derrama sobre todo o nosso planeta as bênçãos de paz e luz, que possamos realmente abrir o nosso coração para o amor de Jesus. E a partir do momento que esse amor criar raízes em nosso ser, teremos oportunidade de espalhá-lo como luz, a clarear as sombras da ignorância e dispersar toda dúvida em relação ao caminho a seguir. Jesus, companheiro eterno, esteja conosco, hoje, agora e pela eternidade afora. Que assim seja. Uma noite maravilhosa, um beijo no coração de todos vocês e nós nos encontraremos na semana que vem para o capítulo número 20, se Deus assim o permitir. Tchau a todos.